Alô, beleza, ok? Vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre simplificação. Simplificação de frações. Como que eu simplifico uma fração? Deixar numa forma irredutível, isto é, na forma mais simples possível. Se eu tenho uma fração aqui 12/18, como é que eu faço para simplificar essa fração aqui? Eu divido o numerador e o denominador pelo mesmo número. Qual o número? Qualquer um. Mas tem que dar certo, a divisão tem que dar exata em cima e embaixo. Por exemplo, aqui, se eu dividir por 6 aqui em cima, eu tenho que dividir por 6 aqui embaixo também. Então, se eu dividir 12 por 6 dá 2. 18 por 6 dá 3. Então, 12/18 é equivalente a 2 terços. Eu falar 12 de 18 e falar 2 de 3, 2 terços e 12/18 é a mesma coisa, são frações equivalentes. Essa aqui está na forma irredutível. O que é a forma irredutível? Não dá mais para simplificar. É a mais simples possível. 12/18. Se eu dividisse por 2 aqui, ó, por exemplo, se eu dividir por 2 aqui, eu tenho que dividir por 2 também o denominador. Então dá 6 nonos. Simplifiquei, mas não está na forma irredutível ainda, porque os 6 nonos eu posso simplificar também. Então se eu dividir por 2 em cima, dá 3, mas não dá. Essa divisão por 9 por 2 não dá exata, então não dá para dividir por 2. Eu tenho que dividir por 3 aqui, ó. Se eu dividir por 3 e dividir por 3, então dá 2 terços. Então esta aqui é a forma irredutível. Então você, para simplificar frações, você tem que dividir o numerador e o denominador por um número. Qual o número? Qual que dê certo? 100/200. Se eu dividir por 10 aqui e por 10 aqui, fica 10/20. Se eu dividir por 10 em cima e por 10 embaixo, vou dividir por 5 aqui, ó. Por 5 e por 5. Então vai dar 2 quartos. Vou dividir novamente, porque não está na forma irredutível ainda. Se eu dividir por 2, eu tenho que dividir por 2 aqui também. Então vai dar 1 meio. Então, 100/200 eu podia fazer o seguinte, dividir tudo por 100. Em cima e embaixo por 100. Se eu dividir por 100 em cima e por 100 embaixo. 1 meio. Então esta aqui é a forma irredutível. Certo? Então, para me simplificar a fração, eu tenho que dividir o numerador e o denominador por um número. Qual o número? Qual que dê certo? Tem que dar certo em cima e embaixo. A divisão tem que dar exata. Ok? Fazer uns exemplos aqui. Simplifique. Até. Simplifique até as frações, né? Simplifique as frações até chegar à forma irredutível. Que não dá mais para reduzir. Então aqui. Ó, que beleza. As frações. Por aqui, 15/45. 25/60. 30/36. Olha, eu podia dividir por 15 em cima e por 15 embaixo. Mas não vou dividir por 15, vou dividir por 3 primeiro. Por 3. Se eu dividir por 3 aqui, o 15 por 3, dá 5. Se eu dividir o 45 por 3, dá 15. Não está ainda na forma irredutível. Eu posso dividir por 5 e por 5. Por 5 dá 1 e por 5 dá 3. Então,
15/45 é a mesma coisa que 1/3. É equivalente. Esta aqui é a fração mais simples possível. Ó, termina em 5, termina em 0. Vou dividir por 5. Se eu dividir por 5 o numerador, tem que dividir por 5 também o 60. Se o mesmo número que dividir em cima, tem que dividir embaixo. Então, se eu dividir 25 por 5 dá 5. E se eu dividir o 60 por 5 dá 12. Certo? Se eu dividir por 2 o 30. E se eu dividir o 36, tem que dividir por 2 também. O mesmo número que eu dividi o numerador, tem que dividir o denominador. Olha, tem um ímpar e um par. Então, por 2 não vai dar certo a divisão aqui, mas dá por 3. É divisível por 3? É. É por 3? É. Ficou na forma irredutível. Vou pegar um outro aqui. Vou pegar o MyPaint. Para mostrar para você o MyPaint. Hein? Então é o seguinte. Continuação, né? Simplificação de frações. Simplificação de frações. (28 trintaavos). 2. 32 36avos. Porque igual. 3. 4 nonos. Então, se der para simplificar, simplifica. Se não der, fica como está. O importante que eu estou mostrando aqui é que dá para mim ir para baixo com esse quadro aqui. Ó. Isso aqui é uma beleza, viu? Olha aqui. Ó. Muito melhor que o quadro da escola. Igual. Como é que se lê isso aqui? 60 oitavos. Fazer mais um aqui. Para completar 10. Só para começar a esquentar. E hoje está frio, hein? Então, vamos simplificar aqui, ó. 28 trintaavos. Eu tenho que achar um número que eu possa dividir, seja divisível por 28 e por 30. Bom, aqui é par, dá para dividir por 2. Se eu dividir por 2 o 28 dividido por 2 dá 14. E 30 dividido por 2 dá 15. Então aqui, ó, forma irredutível. Não tem mais condições de você simplificar. Essa aqui é a forma irredutível. É par, dá para dividir por 2. Certo? Pode. Se eu quisesse dividir por outro número, podia dividir por 4 aqui também. Vou dividir por 4 em cima. O numerador por 4 dá 8. O denominador por 4 dá 9. Tanto faz. Se eu dividisse 32, 36, primeiramente por 2. A resposta que dá a mesma aqui, né? Vou dividir por 2, dá 16, 18avos. Bom, não está na forma irredutível ainda. Vou dividir por 2 em cima e por 2 embaixo. O mesmo número tem que ser 8 nonos. Então não importa o número que você vai dividir. O importante é você chegar nisso aqui. Chegar da forma mais simples possível. Aqui, ó, não tem condição de simplificar isso aqui. 4 nonos já está na forma irredutível. Já está.
5 vinteavos. Se eu dividir por 5 em cima, numerador, eu tenho que dividir por 5 embaixo também. 1/4. 28 quarentavos. Se eu dividir por 2, posso dividir por 2, por... Vamos ver por 2, somente por 2. 14, 20. Novamente, não está ainda na forma redutível. Novamente por 2. 7 décimos. Acabou. Por 2, 16. Por 2, 20. Eu tenho que dividir pelo mesmo número, em cima e embaixo. Posso dividir por 4, posso dividir por 4 aqui. Vou dividir por 2. 8 décimos, não terminou ainda. Novamente por 2. 4 quintos. Acabou. Mas eu podia fazer o seguinte, 32 quarentavos. Se eu quisesse dividir por 8 aqui, eu tenho que dividir por 8 aqui também. Então, a resposta vai ser a mesma. Aqui, ó, 4 quintos. Ok? Olha, se eu dividir por 10 em cima, o numerador eu tenho que dividir por 10 embaixo também. Não está ainda na forma redutível. Vou dividir por 2 em cima e por 2 embaixo. Então, 60 oitavos é a mesma coisa que 3 quartos. É equivalente. 18 por 9. Olha aqui. É uma fração aparente. Isso aqui, se eu dividir por 2, em cima dá 9. Desculpe, se eu dividir por 9 em cima dá 2. E por 9 embaixo dá 1. Então, isso aqui é igual a 2. Isto aqui é o número inteiro. 18 nonos e 2 é a mesma coisa. Vou dividir por 5. Numerador por 5, denominador por 4. Chegou. Podia dividir por 10 em cima e por 10 embaixo. Novamente por 2 em cima, por 2 embaixo, que é 2. 40 vinteavos. Eu podia dividir por 20 em cima e por 20 embaixo. 40 vinteavos e 2 é a mesma coisa. Ok? Olha com esse quadro aqui interessante. Ó. Olha como é. Você pode ir para a direita, vai embora. Então esse quadro para escrever aqui é uma beleza. Veja aqui, ó. Você pode escrever à vontade aqui, ó. Para a esquerda. Baixe isso aqui no baixa aqui. Acha o MyPaint aí. Dá para usar no Linux, dá para usar no Windows. Estou com o Windows aqui, ó. Para você que estuda à distância, depois pode salvar isso aqui, ó. Salvar MyPaint. Deixa eu ver como que salva isso aqui. Arquivo. Salvar como? Por um nome aqui. Arquivo 1. Vou salvar no desktop aqui só para fazer uma experiência. Ó, vou salvar em JPEG, mais conhecido aqui. Ok. Onde que está o negócio aqui? Aqui, arquivo 1. Tudo que eu fiz lá está aqui, ó. Dá para diminuir. Aumentar, só mexer no mouse aqui, ó. Tudo que eu fiz lá, ó, se eu mexer no mouse aqui, no botãozinho do meio do mouse aqui, eu diminuo e aumento aqui, ó. Onde quiser. Beleza? É mais uma dica aí. Esse time do Corinthians aqui, eu não sou corintiano. Computador aqui, meu filho põe essas coisas aqui, não sei porquê. E se tirar, ele põe de volta, então não adianta. Não sei por que pôr essas coisas em computador aí. Fazer o que, né? É mídia, né? Bom, tivemos 14 minutos e 34 de gravação. Beleza, ok? Até a próxima. Tchau.